Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E no episódio de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a importância, a relevância da gratidão e os perigos de nós vivermos com um coração ingrato e descontente diante do Senhor. Há alguns dias atrás eu me peguei com um coração extremamente ingrato e descontente com o Senhor, com aquilo que eu estava vivendo. E não é porque aquilo que eu estava vivendo era algo ruim, não, acredite. Eu havia orado muito para que aquilo acontecesse. E a realidade é que ainda assim eu estava ingrata. A realidade é que ainda assim eu estava me comparando com outras pessoas, com o que outras pessoas estavam vivendo. E isso é muito louco de pensar como que se a gente não tomar cuidado, o nosso coração ele vai sim ser tomado pela ingratidão e pela falta de contentamento, especialmente no mundo em que nós vivemos hoje. Até que eu orei diante do Senhor. Até que eu rendi diante dele os meus sentimentos, o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando mesmo naquele momento. E foi aí que ele me trouxe a lucidez. E foi aí que ele me mostrou que aquilo que eu estava descontente, insatisfeita, era uma situação que, na verdade, eu havia orado para que eu vivesse. E a nossa conversa hoje é justamente sobre isso, sobre a gratidão, sobre os benefícios da gratidão, sobre como que nós devemos ter um coração grato a Deus, assim como a palavra do Senhor nos ordena em 1 Tessalonicenses. E o primeiro ponto que eu gostaria de começar é de que a gratidão não é possível existir em um coração soberbo. A gratidão, ela primeiramente vem de um coração humilde. E é aí que a gente precisa começar, porque se a gente não tratar o nosso coração, se a gente não estiver com uma posição do coração correta diante do Senhor, de nada vai adiantar vivermos essa vida, sabe? No sentido de que a gente precisa da gratidão para conseguir desfrutar e para ver com as lentes corretas, digamos assim, a vida que Deus tem para nós e tem colocado à nossa frente dia após dia. Raramente a gente vai encontrar uma pessoa que se considera superior a outras pessoas elogiando alguém que ele aprecia, sabe? No sentido de que essa pessoa que ela é soberba, que ela se considera melhor que as outras, ela não apenas tem dificuldade em reconhecer quando a pessoa ou outra pessoa faz algo que a beneficia, como tem dificuldade de elogiar ou de louvar uma pessoa por algo que ela fez. Contudo, dessa mesma forma, a gente pode ver que uma pessoa que é grata, raramente ela irá sentir essa gratidão e não transbordá-la ao seu redor. E eu não tô falando, às vezes a pessoa nem precisa nem ser crente, você consegue perceber essa diferença nítida, sabe? Uma pessoa que é grata, uma pessoa que é agradecida pelo que tem, que reconhece o que tem, ela vai transbordar isso, ela vai dizer um obrigada, ela não vai ter vergonha, não vai se sentir inferior ao elogiar outra pessoa ou louvar o comportamento de outra pessoa, entende? Então a gratidão, primeiramente, ela vem de um coração humilde. E esse coração humilde, ele vai, como é que eu vou dizer? Mas ele vai se espelhar, ele vai se refletir no nosso cotidiano, sabe? Em Provérbios 15:13 a gente lê: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Aqui a gente encontra que um coração feliz, um coração alegre por dentro, ele vai trazer imediatamente essa alegria, essa euforia para fora, através do quê? Da expressão facial. E vem disso o embelezar o rosto. Quando você tá alegre, quando você tá feliz, você sorri, você é gentil, você, sabe, você coloca isso para fora. Da mesma forma, a tristeza do coração, com a tristeza do coração, o espírito se abate, sabe? Da mesma forma, quando nós estamos tristes, isso também reflete no nosso redor, isso também reflete nas nossas circunstâncias à nossa volta, sabe? Então, quando eu falo de a gente transbordar essa gratidão, é primeiramente, né, a nós que somos cristãos, diante do Senhor, reconhecendo de que toda boa dádiva vem dele, de que tudo que temos vem dele, nós vivemos para ele, por meio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a gente entende isso e a gente transborda dizendo obrigado, a gente transborda
cuidando de outra pessoa, a gente transborda nas coisas mínimas, mas de uma forma ou outra, isso vai sair para fora. Jesus também nos diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Se o nosso coração estiver cheio de gratidão e louvor ao Senhor, inevitavelmente isso vai se mostrar no nosso cotidiano. Enquanto eu preparava o esboço desse episódio, eu li um artigo da Ultimato. Inclusive, eu acho os artigos deles muito bons. Recomendo mesmo a leitura deles. E o título desse artigo que eu li, na verdade, não sei nem se é um artigo, ele é uma publicação, é um texto, né? Ele se chama A Ciência da Gratidão. Foi escrito pela Esther Utrilla. E ela vai falar sobre isso, sabe? Sobre como a gratidão é importante na nossa vida, como que a gente tem vivido ultimamente, sabe? E assim, eu vou deixar ele aqui na descrição, recomendo muito que vocês leiam, mas eu vou trazer um trechinho desse texto aqui pra gente ler, pra gente meditar. Vai dizer assim: não vemos mais as coisas e as criaturas do mundo como dádivas sagradas. Assim, essa falta de sacralidade nas coisas ao redor, ainda nas mais simples, prejudica nossa capacidade de agradecer, pois elas não são realmente vistas como bênçãos de Deus. E digo para vocês que esse trecho me falou tanto ao coração, porque infelizmente é o que a gente tem vivido, sabe? A gente não pode ver o mundo ao nosso redor como simplesmente, sabe, as coisas como se elas acontecessem de forma aleatória. O cristão, ele vive essa vida sabendo de que Deus é o Senhor e de que Cristo é soberano sobre todas as coisas. Então, a gente passa a ver Deus no ordinário da vida. A gente passa a ver o cuidado de Deus numa água gelada que a gente tem para tomar. A gente passa a ver o cuidado de Deus numa roupa quentinha que a gente tem para se aquecer, sabe? Então, se a gente parar de olhar as coisas e as criaturas, e se a gente parar de olhar o mundo, o ordinário, como dádivas sagradas, a gente vai perder essa essência da gratidão. A gente vai perder essa capacidade de agradecer e reconhecer o agir de Deus na nossa vida. E isso me lembra muito o que Paulo fala a respeito da oração em espírito. Paulo nos diz, ele nos incentiva, se não me engano, no livro de Efésios, de que a gente deve estar em constante oração em espírito. Isso significa que a gente vai estar todo o tempo ajoelhado? Não. Isso significa que a gente vai estar falando com Deus enquanto a gente trabalha, enquanto a gente está na rua, enquanto a gente está na faculdade, enquanto a gente está se trocando, enquanto a gente está comendo. Nós estamos em constante conexão com o Senhor, sabe? E é através dessa oração, através dessa conexão com o Espírito de Deus, que a gente consegue ver Deus agindo no mundo, ser usado por Ele, no presente e no agora, sabe? Então, isso requer de nós uma disposição do nosso coração para perceber e reconhecer isso diante do Senhor e dos homens. Reconhecer que tudo que temos vem dEle e é para Ele. E isso, consequentemente, se refletirá ao nosso redor. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui é de que a gratidão, ela nos livra, entenda, ela traz livramento da falta de contentamento e da comparação. A gente já tem episódio aqui sobre a comparação, sobre contentamento também, vou deixar todos aqui na descrição, mas o que eu gostaria de falar agora envolvendo a gratidão é de que quando nós somos gratos a Deus e reconhecemos aquilo que Ele fez está fazendo na nossa vida hoje, a gente para de se comparar, a gente para de olhar para o próximo, a gente para de olhar para a grama do vizinho que parece ser mais verde, sabe? E talvez até seja mais verde, mas acontece que quando a gente é grato, a gente nem se compara, a gente entende que cada um tem seu tempo, de cada um tem seu propósito, de que, sabe? Então, a gente passa a estar contente diante do Senhor. A gente entende que nele nós somos plenos, de que Cristo é o nosso bom pastor, de que nele nós temos o que precisamos. Então, a gratidão, ela traz isso, ela abre os nossos olhos. Ela, como eu disse no início do episódio, ela nos traz a lucidez. Faz a gente perceber que em Cristo nós temos o que precisamos. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o status que vai me fazer feliz, que vai me trazer real contentamento. Mas é a vida com Cristo, é perceber o que Ele está fazendo aqui e agora. E como consequência disso, eu também penso que a gratidão, ela nos torna generosos. Quando a gente é contente com aquilo que nós temos hoje, a gente vai transbordar isso a outras pessoas, sabe? A gente vai aprender, entender que aquilo que nós temos, nós podemos compartilhar, nós devemos compartilhar. Isso é generosidade.
Quarto ponto, a gratidão, ela não deixa a amargura entrar no nosso coração, sabe? Eu imagino a gratidão como algo que selasse a porta do nosso coração, sabe? Para que a amargura não entre. Quantas vezes eu já andei amargurada, creio que você também, né? A gente já andou muito amargurado por aí, porque a gente não percebeu, a gente não estava atento ao que o Senhor estava fazendo, nosso coração não estava grato. E assim, a gratidão, ela é um exercício, sabe? Ela não vai ser algo necessariamente. Claro que existem momentos que a gratidão vai ser, entre aspas, assim, espontânea, né? No sentido de, nossa, ganhei um celular novo. Claro que você vai ficar feliz. Claro que você vai ficar grato. Mas essa gratidão que eu tô falando aqui, principalmente, é uma gratidão vivida no ordinário, em que, sei lá, nem sempre você vai ter coisas novas. Entende? Então, ela se trata de um exercício. E eu trouxe aqui alguns pontos para a gente pensar em como nós podemos ser mais gratos ao Senhor. O primeiro ponto é: traga à memória, relembre tudo aquilo que o Senhor fez em sua vida até aqui. Seja através de fotos, seja através de registros escritos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu tenho um hábito. Na verdade, eu faço isso de muitas formas. Eu amo escrever. Então, como vocês sabem, já falei aqui, eu escrevo muitas das minhas orações. Eu também, às vezes, tenho um caderninho que eu escrevo, às vezes, como eu tô me sentindo. Então, assim, são pequenas coisas que no futuro me ajudam a lembrar de onde Deus me tirou, de onde eu estava, como Deus estava comigo, onde eu estava. Entende? Fotos, eu tenho uma pasta, por exemplo, no meu PC, em que eu coloco, tipo, separo por ano e separo por mês, e eu vou jogando as fotos daquilo que eu vivi naquele mês, depois no outro mês. E é muito incrível de você ver como que Deus trabalha na sua vida, sabe? Enquanto eu preparava esse episódio, eu me expus a olhar pra trás e eu fui revisitar as fotos. E eu me emocionei diante do Senhor, vendo aquilo que Ele já fez na minha vida, tudo que Ele fez até aqui, até onde Ele me trouxe, sabe? Você vê a mão de Deus, você vê a graça dele constante sobre a sua vida. Então, use esses recursos, fotos, escritos, para se relembrar mesmo da bondade do Senhor. A segunda dica é: leia salmos de louvor. A Bíblia é cheia de salmos. Quem me conhece sabe que eu amo os salmos, porque os salmos, eles são orações, eles são... E a gente... São escritos de homens de Deus, homens pecadores, assim como nós somos. E eles expressam seus sentimentos diante do Senhor, de gratidão, muitas vezes de tristeza, de angústia, de felicidade, de euforia. Eles expressam seus sentimentos. E muitos desses sentimentos são sentimentos de louvor, de gratidão a Deus. Então, muitas vezes, os salmos são aquilo que a gente precisa para se lembrar da bondade dele. Assim como diz no Salmo 103:2, se eu não estou enganada, ele diz, estou dizendo com minhas palavras, né? Mas ele fala que ele não vai deixar se esquecer do que Deus fez em sua vida. Que ele não se esqueça, que eu não me esqueça de nenhuma das suas benevolências, de nenhum dos seus feitos em minha vida. É isso que o salmista diz, sabe? Que a gente tem esse posicionamento de coração também. O terceiro ponto é: pare de se comparar com outras pessoas. A comparação é algo que tem minado muitas pessoas na nossa geração, justamente por conta das redes sociais. E entenda, não estou dizendo que rede social é ruim, não é. E é muito doido de pensar nisso, de que Deus, ele pode ser glorificado nas nossas redes sociais, assim como ele também pode não ser glorificado. Então, o que eu gostaria de te dar de dica, e às vezes te induz a comparação, deixe de seguir perfis de pessoas que só te fazem se comparar, sabe? Deixe de seguir pessoas que te fazem mal, que te trazem comparação, que te trazem um peso. E siga realmente conteúdos que vão te trazer algum benefício, sei lá, sabe? Que vão te ajudar a gerenciar a sua vida, a, sei lá, cozinhar, não sei, sabe? Mas que não vão te trazer comparação. O quarto ponto é: seja intencional, não espere ser grato espontaneamente, como eu já disse aqui. E o último ponto é: escreva palavras de gratidão ao Senhor. Então escreva, coloque isso pra fora, sabe? Não sei se você curte, se isso te faz bem, mas escreva poesia se você tem esse hábito,
sabe? Simplesmente coloque, ou se você não sabe escrever poesia, não gosta, simplesmente escreva palavras mesmo de gratidão ao Senhor em um caderno, no sentido de, tipo assim, nem que não rime, sabe? Simplesmente coloque isso pra fora, escreva palavras de gratidão ao Senhor, ore com gratidão no coração. Ore para que Deus te dê gratidão, sabe? E é isso, que a gente venha estar mais atento, que a gente venha estar mais alertas mesmo à posição do nosso coração diante dessa tão importante prática e hábito que deve permear a nossa vida cristã. Não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, as nossas redes sociais, os conteúdos que eu mencionei durante esse episódio estão todos na descrição, não esquece de chegar aqui embaixo. Muito obrigada por me escutar até aqui e eu te encontro na próxima semana, no próximo episódio. Até lá!